Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o lançamento de um livro. Exato, Márcia. Hoje eu queria falar sobre um livro muito importante que acaba de ser lançado, o livro de autoria de Roberto Andrés, que se chama A Razão dos Centavos, Crise Urbana, Vida Democrática e as Revoltas de 2013. O Roberto Andrés é arquiteto, professor na UFMG, em Belo Horizonte, e esse livro é resultado de uma pesquisa de doutorado que ele fez aqui na FAUSP. O livro é lançado exatamente nesse momento muito propício em que se debate os 10 anos das jornadas de junho de 2013. Então, a primeira coisa a dizer é que é resultado de uma pesquisa muito extensa e muito aguda sobre o fenômeno, né, que procura abordar junho de 2013 sob diversos ângulos, de maneira a configurar esse evento tão polimorfo e tão importante para os rumos políticos e sociais do Brasil, como sendo um evento não unívoco, isso é, complexo, uma espécie de esfinge, como ele diz no início. Por que esfinge? Porque é um enigma, né, que nos lança sempre novas perguntas e a dificuldade de compreender um enigma que foi transformado em bode expiatório por muita gente, de certa forma, porque nesses 10 anos o que nós vimos acontecer foi uma derrocada política brasileira terrível, né? O país afundou no fundo de um poço do autoritarismo, da extrema-direita, coisa que não se imaginava ser possível àquela altura, quando eclodem as revoltas de junho de 2013. Então, que tem um desdobramento certamente que vem dali, mas não apenas, né? Então, o livro recusa transformar junho de 2013 em bode e procura esmiuçar, digamos, a complexidade daquela energia social que estava presente e todos os seus desdobramentos, inclusive os seus fios soltos, a sua energia social propositiva e positiva que ainda volta e que pode ser retomada nesse novo momento agora do país. Professor, mas qual seria o argumento central do livro para pensar esse tema? Olha, essa é uma pergunta difícil de responder, mas assim, muito brevemente, né, é um evento, como na tese ele dizia, um raio em céu claro, quer dizer, uma surpresa quando aconteceu. Mas, claro que a análise do Roberto Andrés, e aqui eu queria lembrar que, além de professor da UFMG, ele é um dos editores da revista Pisiagrama, que é uma revista de urbanismo muito importante dos últimos anos, né? Então, que a abordagem dele é uma abordagem de esquerda, né, que tem uma vinculação claramente marxista e que se filia aos movimentos vários autonomistas e ao clima das cidades rebeldes, sobre os quais tratou David Harvey e tantos outros autores, mas o Roberto Andrés também é, e a revista Pisiagrama é muito forte nisso, um autor que pensa as complexidades e as miudezas da vida cotidiana. Então não é uma análise de infraestrutura urbana como o marxismo faz muitas vezes, né? Ele também desce ao rés do chão do modo como as pessoas vivem. De certa forma, a gente poderia pensar aí uma raiz, por exemplo, em Jane Jacobs, né? A grande ativista norte-americana, na verdade canadense, que pensou a vida cotidiana na cidade e analisou ela a partir dessa ótica um pouco invertida, digamos assim. E aí o Roberto Andrés vai procurar explicar a complexidade de junho de 2013 pela vida urbana, isso é, pelas complexidades e contradições que haviam ali, numa pauta de de governos do PT que, na verdade, tinham, apesar de sua agenda progressista, né, tinham reforçado uma privatização da vida urbana, né, baseada no automóvel individual, no descrédito do transporte público, e aí o aumento da tarifa dos 20 centavos e o surgimento do movimento Passe Livre se explica, quer dizer, esse raio em céu claro não foi tão difícil de entender quando a gente olha para a vida urbana, quando a gente olha para a política rodoviarista e para essas ênfases. Então, o olhar do Roberto Andrés volta a ter uma urgência muito grande hoje, quando o governo Lula volta a falar
incentivo ao carro zero, ao carro popular, ao invés de dar ênfase no transporte público, como o livro defende. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.